Bien, buenas noches con todos los colegas que nos están saludándonos de los diferentes lugares de Latinoamérica. Somos ALOP Perú, Asociación Latinoamericana de Ortodoncia Bioprogresiva, en el afán de poder llevar un poco más de conocimiento y reactualización de la ortodoncia, aquella especialidad que tanto amamos. El día de hoy estamos con una magnífica conferencia. Sin embargo, vamos a ver algunas recomendaciones para que ustedes mantengan una buena conexión y evitemos interrupciones también a la conferencia del doctor Marcos Prieto. Ya lo saben, sus micrófonos deben estar silenciados, al igual que sus cámaras, excepto que deseen participar. Pueden levantar la mano o tal vez esperar hasta el final para hacer una ronda de preguntas, según lo disponga el doctor Marcos en un instante. Ahora, si es que tienen un poco de inestabilidad, mejor es que se retiren de la conferencia. Yo voy a estar pendiente del ingreso nuevamente de ustedes en el tiempo más corto posible, de tal manera que podamos acceder fácilmente a ella y continuemos con nuestra disertación. 9 de septiembre de 2025, el doctor Marcos Gabriel Prieto nos va a dar una conferencia, una excelente conferencia como siempre lo da, con el tema corrección del apiñamiento inferior. Doctor Francisco. Gracias, doctor Luis. El doctor Marco Prieto es especialista y máster en ortodoncia, diplomado por el Consejo Brasileño de Ortodoncia, miembro efectivo de la Asociación Brasileña de Ortodoncia Lingual, miembro activo de la Sociedad Mundial de Ortodoncia Lingual, miembro titular de la Sociedad Europea de Ortodoncia Lingual y lo más importante, creador del braque Prieto Lingual, primer bracket brasileño para ortodoncia lingual. Autor del libro Insights in Lingual Orthodontic. Doctor Prieto, le damos la cordial bienvenida y el auditorio es todo suyo. Adelante, por favor. A ver, Muchas gracias. esperemos un Voy poquito, a, por favor, un poquito, doctor, espéreme. Dar que se llama la indicación de que el doctor Marcos Prieto es asociado honorario de ALOP Perú. Él nos está acompañando ya en algunas conferencias, que pueden ustedes verlas también en el YouTube de la asociación. Bien, entonces quiero un poquito aprovechar los minutos, doctor, discúlpeme, para ver la posibilidad de si alguno de los que se encuentran presentes desea asociarse a los Perú. Encantado de poderlo hacer. Estos son los requisitos que ustedes pueden presentar o ponerse en contacto directamente conmigo al 9613778846 para poder darles las indicaciones y puedan participar de esta asociación que vaya creciendo y vaya incentivándose cada vez más. Entonces, ahora sí voy a dejar de compartir pantalla para que pueda hacerlo el doctor Marcos con la debida cordura. Usted va a dirigir que se llama la conferencia, doctor. En el momento que usted decida, puede también ordenar que realicen las preguntas o caso contrario al final, según usted lo disponga. Adelante, doctor. perfeito. A ver, por favor, se está. Sí, se observa la pantalla, doctor. Está bien. Perfecto, Ok, doctor. excelente. Muy bien, muchas gracias al doctor Francisco, al doctor Luis, a Lobby por la invitación. Un gusto poder compartir de mis pocos conocimientos. Estoy siempre aprendiendo con los alumnos, con los profesores amigos, con los trabajos que son hechos, con cada paciente que todos nós temos los retos em situações que não são normais, que não são convencionais, aprendemos. Então, bem, para hoje eu penso que poderia ser interessante apresentar a vocês esta ferramenta de expansão que uso mais em el mandibular, em setor inferior. Já tive pacientes para maxila, pero é mais comum usarmos um Hyrax, um quadrihelix, um bihelix, pero em la mandíbula me parece uma ferramenta muito interessante. Eu vou apresentar alguns casos e também passo a passo como se pode construir esse dispositivo, se les gusta também e não se pueda talvez compreender muito bem durante a explanação, então eu me encargo de enviar um PDF ao professor Luiz, ao doutor Francisco, e ele pode pôr em grande grupo de alunos se realmente les parece interessante.
Bem, vamos a um primeiro caso clínico e depois eu vou passar passo a passo a respeito desse dispositivo. Este é um paciente com tratamento compensatório que hicimos. Ya, Não sei papi, se pónmelo. estão me escutando bem, talvez? A voz está bem? Por favor, Francisco, como é que estão? Perfecto, doctor. Todo muy bien. Então, seguimos. Ok. Então, era um paciente face longa, classe 2, mordida profunda, uma atresia maxilar e mandibular, um ressalte acentuado, na curva de espelho também grandiosa, muito importante, a ausência de selamento labial, um paciente respirador bucal que, obviamente, deveria ir para uma cirurgia ortognática, só que não foi possível, não consentiu, os padres não tinham condições, então fizemos um tratamento compensatório para este paciente. Então, aqui está a classe 2, o trespasse vertical, o trespasse horizontal muito acentuado, me parece que com 17 milímetros aí, e uma curva de SP bárbara, né, para este caso. A radiografia panorâmica, a atresia maxilar, inferior também se vê apinhamento, principalmente dos caninos, sem espaço para um bom alinhamento. Então, trabalhamos com expansão. Esse caso foi tratado há mais ou menos 12 anos atrás. Usamos, então, um RAS, e ele também era colaborador para usar um aparato para um pouco de intrusão. Esse RAS tinha, então, um espaço que não tocava totalmente ao paladar, e com a deglutição e esse hypo, nós intentamos fazer um pouco de intrusão dos molares, dos dentes superiores. Bem, então, o aparato que quero apresentar, que foquem, que você tem que prestar mais atenção, é esse expansor. Claro que também a mecânica é muito interessante para este caso. E vamos ver como trabalha o expansor mandibular, né? Aqui já está aberto o que era possível. Indicamos quando os dentes estão com uma lingualização, quando tem uma atresia, e se tem possibilidade de expandir um pouco a região entre premolares, caninos. Então, é muito indicado esse dispositivo. Um truco interessante que quando eu uso lip bumper, em muitos pacientes eu amarro o lip bumper. Então, se está amarrado em los molares, e também eu pude aproveitar isso para fazer uma intrusão de los incisivos com um elástico. Então, mini implante para intrusão em el superior, eu tenho os microtornilhos para retração da classe 2 e para intrusão também do setor posterior, porque estão altos, e estou com o lip bumper amarrado aí. Mire, aqui está o ressalte. E já tenho uma curva de SP quase planificada, né? Em na fase inicial eu não tinha pegado os braços de los caninos, a ver se está aqui presente. Vamos ouvir uma. Mire, os caninos não estão pegados. Saltamos os caninos, fomos aplicar a força em los incisivos de intrusão com curva reversa e aproveitando também lip bumper para ajudar em la intrusão. Pero o expansor mandibular nos ajudou muito hasta chegar a este ponto, hasta chegar a este ponto. Se observa que foi um caso de extração de 14/24, estamos agora com arco 19/25 de acero, ganchos largos soldados. Aí está, já chegando ao final, é resultado ao arco inferior com uma boa amplitude. Obviamente que os incisivos não estão com um ímpar de 90, estão com 108, mais ou menos, quase 110, pero foi trabalho de compensação, não? Compensação
aonde este caso foi apresentado ao duelo de brasileiro de ortodôncia. Aí está, em classe 1. A contenção que estou usando é uma contenção tipo monobloque, não é simplesmente um arco de Hawley. A mandíbula está também conectada, é um aparato único, superior e inferior. Quando trabalho com tratamento de classe 2 ou de classe 3, eu recomendo, eu tenho usado uma contenção bimaxilar, não? Para dormir e 6 horas ao dia, mais ou menos. Então, aí está o selo do Board Brasileiro de Ortodôncia. Este caso foi dos casos da muestra que eu levei. Bem, então, vamos comentar mais a respeito do expansor mandibular. Foi um artigo que eu publiquei em 2010 em esta revista OrthoScience. Já trabalho com ele há 30 anos, trabalho com esse dispositivo. Bem, se usa um fio 0,9 e um tubo telescópico de 1 milímetro para isso. Também recomendamos um resorte de 12 por 45. Ele não é o mesmo que usamos el dia a dia em nossa clínica. É mais forte com a luz mais ampla, que aí se pode ver. Então, o normal que usamos normalmente é 0,10 0,10 por 30. Esse é 12 por 45. Ok? Esse resorte. Para ter a força. Primeiramente, levamos o alambre e o tubo à máquina de solda a ponto, solamente para unir. Aí está. E depois vamos rugar aí com soplete a soldadura de plata. Aí está. E se vai cortar para que o tubo quede apenas uma parte muito pequena. Aí está. Então, um alambre 0,9 e um pedacito de tubo telescópico. Tá bem? Em modelo de gesso, transferimos as bandas e vamos fazer, então, a adaptação desta parte. Assim, lo marcamos, fazemos um doblez aí de quase 90 graus para direcionar a banda, adaptando ao lado esquerdo, e depois vamos insertar um outro alambre 0,9 para o outro lado e fazer a adaptação. É muito simples e o que me encanta é que é muito confortável e previsível, porque aqui está simplesmente este gancho que estamos soldando é para criar um stop para o resort, tá vendo? Então, tu já tienes o stop e agora se vai a soldar em las bandas e praticamente a ser ela acabado. Está listo com um resort que você pode aí emplear uma força de mais ou menos 200 gramas, 200 gramas, e acompanhar do paciente a cada 30 dias, não se pode deixar isto com descuido, porque a vezes nós podemos ter uma surpresa de uma expansão exagerada. Então, para o setor anterior, quando indicado. Ok? Vamos ver alguns casos clínicos, passando rapidamente. Também deveria ser um paciente para cirurgia. A mim não me gusta fazer extração de incisivos, ou cirurgia ortognática, ou extração de um incisivo. Talvez poderia ser também uma boa indicação para esse paciente. Mas não é uma classe 3 tão severa, dentária, ele tem um mentão forte, claro, uma mordida de bis-a-bis, apinhamento superior e inferior, atrésia suave superior e inferior. Um apinhamento superior de 5 milímetros e inferior de 6 milímetros. Se tu vai sacar um incisivo inferior, tranquilamente poderia resolver este problema, claro. Mas se pode ver que ele tem torques nos dentes posteriores em setor posterior. Torque lingual de los molares,
Bien, yo preferí entonces hacer expansión. Usamos este expansor inferior para comenzar el trabajo. El superior foi mais uma criatividade, não são braques que estão vendo, também, doutor Francisco, não é 3 de bote. Esse é um caso antigo, que estou aí com os ailetes, é como um ganchito que se corta uma parte e aí se pode insertar o arco abaixo, como se fosse um autoligado, não? E travar um pouco aí e fazer força de protrusão. Então, trabalhamos assim. Depois, como é um caso antigo, hoje eu não trabalho mais com setup, mas neste caso usamos setup e os braques antigos da companhia Ormco. Pero a intenção foi mostrar o que ganhamos com o expansor mandibular. Não foi tanto em este caso, pero nos ajudou um pouco, sim, em la parte transversal, em el setor anterior inferior, correto? Vamos finalizando aqui já esse caso. Os incisivos estão alinhados, o setor posterior também está muito bem. Eu solamente não tive a oportunidade de fazer uma boa estética para este paciente, de fazer em clínica, não sou eu que hago, simplesmente encaminho, pero ele se transferiu para o sul do país, então foi desta maneira. Pero com uma boa oclusão, um bom estado periodontal, sem exageros, uma boa estética. Ele faltava apenas uma complementação, a mim me parece. Um outro caso em que usamos, e aqui eu vejo uma grande vantagem de fazer a expansão. Mire, o apanhamento também não é pequeno desta paciente, é classe 1. E aqui está o expansor que aplicamos na parte superior. Também é um caso antigo, que eu trabalhei com setup, a montagem dos braques linguais. Pero mire, os espaços que conseguimos, e isto nos favorece, nos dá a possibilidade de fazer desgastes, stripping, de uma maneira mais tranquila, com fresas delgadas, e quando tem esse espaço, e depois, obviamente, naturalmente, vai permitir que se cerre um pouco. Bem, quando usamos o expansor e vamos seguir com o aparato, porque ele vai mostrar também esse expansor, já mostramos um caso que usamos braques vestibulares, e vou mostrar um outro caso, também com braques vestibulares. Pero quando usamos e vamos trabalhar com ortodôncia lingual, então se recomenda remover o expansor e trabalhar aí, usar uma placa de acetato de 1 milímetro por el período que você está fazendo a preparação e montagem de los braques. Se fuera hoje, eu não hago mais setup, então é quase instantâneo. Eu posso simplesmente remover o expansor, sacar o moldaje. Sim, sempre é bueno ter uma placa, pero para que permaneça por 3 dias, uma semana. Só que quando eu trabalhava com setup, deveria manter aí esta placa 15 dias, 20 dias, até que todo o trabalho, né, do setup, que é um pouco demorado, tivesse já listo. Então, vamos ao resultado. Estamos fazendo aqui abaixo uma intercuspidação por vestibular, é mais fácil, é estético também, são botões estéticos e elásticos de intercuspidação. Né? Aqui eu cambiei os braques inferiores, estou agora solamente com braques de 5 a 5, de pré a pré. Superior já foi removido, está com a placa de contenção provisional. Inferior, pequenos detalhes, e agora sim, concluído, então, a oclusão, lateralidade direita, esquerda, mostrando que está bem, está funcionando bem esta paciente, está fazendo uma estética para o dente 12, estão aí os incisivos, que teria um apinhamento de quase 5 milímetros, então chegamos
a um bom resultado e me gusta trabalhar com este expansor. Me ajuda muito. E quando se pensa em ortodôncia lingual, também já é um dispositivo que o paciente tem contato com a língua e isto, quando vai receber os bractes, já não é tão desconfortável, porque já está mais ou menos acostumado com a língua, alguma coisa tocando aí. Então, vamos revisar o apiñamento, principalmente inferior, ¿ah? E, al final, com os dentes alinhados. E aí está nossa paciente asiática. Aqui em minha cidade, temos uma grande população asiática. Bem, mas um caso é um paciente médico que ia casar-se com 4, 5 meses, aí me pediu para melhorar a sonrisa, então usamos brackets estéticos, porque ele também tem superior, trabalhamos com expansor tipo um Bielx, e inferior nos ajudou o expansor para chegar rapidamente a um alinhamento, porque os brackets cerâmicos têm mais fricção, não? Então, essa é uma ideia para ajudar a diminuir a fricção e ter um bom resultado do alinhamento. Aí está. E dentição mista me parece também muito interessante, porque é pequeno. Como vocês estão acostumados a tratar os pacientes jovens, talvez com Schwarz ou um Bielix, algum tipo de dispositivo fijo, pero me encanta também usar esse expansor para os pacientes jovens. Vamos ver como trabalhamos. Aqui está. Mire que você pode fazer um pequeno contorno, adaptar-se. Se vai usar aí um torno expansor, bem, é mais grande, não? Ocupa mais espaço. E isso aqui não, é tranquilo. Então, começamos a expansão e já se vê uma pequena melhora. Aqui se vê um anilho de reativação, tá vendo? Hoje eu uso mais reativar o expansor com a resina fluida. É mais fácil, mais rápido. Mas se pode cortar um pedacito de tubo telescópico de 1,5 mm, 2 milímetros. Não é tão simples, mas se pode. E aí, com o Engart, você tem que tracionar o resorte e aplicar este segmento a mais para reativação. Então, mire que esta situação já está bem, pero o dente 32 está venido aí com também lingualizado. Ah, aí está. E aí, eu usei alguns brackets para provisionais também, em la dentição mista, e esse paciente foi transferido para Curitiba, uma cidade do Brasil. Eu não concluí a parte de complementar, não? Mas um caso de atresia maxilar e mandibular, que vamos usar nesta pacientita um Hirax. Se observa que não há bandas, não foi bandeado os molares, simplesmente foi uma aventura, mas saiu tudo bem, não? Tudo colado com resina, o Hirax. El expansor inferior, aqui está a fase de laboratório. Você pode fazer trabalhos científicos com isso, pode acompanhar o quanto que expandiu. Aqui a ideia deveria expandir ao menos 2 milímetros aí, 2,5 mm. Então, se pode medir a parte posterior, a parte anterior, e ver a possibilidade com o resorte aberto, não? A quanto chega a expansão. Então, me parece interessante
también para hacer una pesquisa científica, un trabajo de los alumnos del doctor Luis, de posgrado, talvez uma ideia boa. Eu apresentei, não tantos casos assim, eu apresentei alguns casos em Campinas para alunos de maestria do professor Hideo Suzuki. Seguiram, seguiram fazendo, estão fazendo e estou sempre recebendo fotos de pacientes que está sendo aplicado. Então, como está a nossa paciente? Sim, aqui há um detalhe interessante que você pode ou não, pero se pode aplicar um pouco de resina em setor anterior quando se percebe que tem um pouco de báscula, sim? Se está bem rígido e também como este caso tem uma extensão, está com as bandas em la segunda molar temporário, não? De leite e aí se pode também poner resina em los molares. Pero me parece que não apliquei resina em los molares dessa paciente, solamente em los caninos. Detalhes de alinhação aí, setor anterior e superior, e praticamente já tenho espaços, o expansor já trabalhou aí por 4, 5 meses, 6 meses, é suficiente. Tá? Não necessita mais que isso. Aí está. La foto não está muito buena, não me gusta a foto assim, com saliva, pero... Bem, mas um resultado positivo. Ela gira que está bem, cumpriu o objetivo, não caiu, está quase caindo, pero está bem, descruzou, foi o suficiente. E assim se vê. Então, les mostrei 2 casitos de dentição mista, que também se pode aplicar muito bem esse tipo de expansor. Não? Está aí com um alinhador, não é um alinhador hecho em Office, você pode criar também pequenos movimentos, não? Ou simplesmente usar como na contenção das placas. Então, aqui está, início superior, né, e inferior. Como chegamos a esse resultado. Vamos a um caso de ortodôncia lingual também, que aplicamos, anatrésia maxilar, caninos saltados, tanto superior quanto inferior também, para o 43. Assim está, anatrésia maxilar, usamos então simplesmente um W, né? W, superior, não tem helicoides, funciona bem assim também, é confortável. Eu uso mais bielix como helicoides em setor anterior. E expansor inferior, aí está. Quanto temos para ativar aqui? No máximo 2,5 milímetros. Sim? Esta é a ideia. O tubo tem 5 milímetros. Poderia, sim, fazer toda a expansão que permite a estrutura, mas não, o caso não necessita tanto. Nós estamos expandindo. Doutores, esta é a ideia que eu sempre passo a meus alunos que querem trabalhar com ortodontia estética, é preparar o caso para receber os brackets. Então, eu vou levando o máximo que puedo, é estético, tanto o trabalho inferior quanto superior é totalmente estético, e já melhoramos bem o maxilar superior, também a mandíbula, para receber os brackets linguares. Tá? Então, aqui estamos tentando girar um pouco este canino para que tenha uma posição mais favorável. Mire o superior, já há espaços e não se pode mais do que isso. Então, aí sacamos as estruturas de expansão e vamos para os brackets. E agora
Está mais fácil para qualquer sistema, para alinhador, para brackets autoligantes, para tudo que queira tratar, incluso também para brackets linguais. Sem duvidamente, está muito fácil agora, porque simplesmente vamos fazer uma alineação, porque já temos espaços aí suficiente. Apesar de termos espaços, não vamos pegar os incisivos, em este caso, em muitos casos eu prefiro assim, principalmente quando os caninos estão rotados, eu vou usar agora um resorte para abrir. Não sei se tenho a foto, talvez tenha, que esta é a situação inicial de los bractes. Aí um protetor de alambre aí, que eu sempre já aplico o protetor de alambre, é mais grande um pouquinho do que o tamanho normal. Outro detalhe, que é o diente 42, vamos ver a uma imagem, estava um pouco lingualizado. Então, eu usei mais um passo que foi, perdão, que foi aplicar uma resina entre o diente, em el diente, claro, pero este protetor de alambre toca en la resina y vestibulariza. Entonces, la técnica lingual es muy excelente, tiene una gran ventaja, más do que a ortodoncia convencional, porque você pode mover os incisivos sem ter brackets, tocando el arco, tocando uma estrutura como essa, sim. Me falta uma foto, uma imagem do resort, porque obviamente que depois deste protetor de alambre, é no mês seguinte, depois dessa secção aí, eu certamente he ponido aí um resort para abrir um pouco mais. Mas se observa que o canino já está bem, né? E talvez não tenha realmente usado o resort. Não me acordo. Me desculpe por isso. Não tenho uma foto para provar que usei, então não sei se usei. Então aí está. Também não pude concluir o tratamento desta paciente, perceber que falta pouco para ela acabado, pequenos detalhes, talvez um pouquinho de strip inferior, uma intercuspidação, com botões direcionados para a intercuspidação, mas também se transferiu para Goiânia, uma outra cidade do Brasil, uma grande cidade, e eu não pude concluir. Mas estava muito contenta com tudo que chegamos aí. E foi mais um caso que usamos este expansor mandibular. Não? Aí já se vê uma sorriso bonita, e os caninos estão bem, não estão mais saltados, e já está bem alinhado tudo. Na outra paciente, usamos praticamente o mesmo. A ver, não sei se estão indo bem, trabalhando os 30 minutos aí. Qualquer coisa, doutor Luiz, doutor Francisco, me interrompa, por favor. La construção, simples, como les passei. Aqui está o stop, o resort. Também hicimos medição aí. Aline Tamasato. O que se pode. Eu deveria publicar outro artigo científico, pero não, hasta agora não tenho focado. Talvez volva a trabalhar com isto. É superior, inferior. Então, estamos expandindo um pouco. Quando tu queres expandir também os molares, simplesmente em esta região, há que abrir, deixar as pernas mais abertas, sim? Só que o tempo é largo. São 3, 4, 5 meses para obter uma expansão aí que seja perceptível. O setor anterior, sim, é mais fácil. Aqui passou um pequeno elemento, não? É o paladar, é muito fácil de resolver esse problema, simplesmente com um hilo dental, vamos traccionar, e você tem que, com os dedos, pressionar as bandas para que não quedem flojas, e aí você vai fazer uma movimentação e pode já
melhorar esta adaptação aqui. Estamos já com um pouco de expansão superior, inferior a caminho, com o expansor, já se tem algum espaço. Eu tentei incorporar aqui um nitinol para trabalhar este diente 32, mas estava com dificuldade, nos faltava espaço, então não foi possível, não logrei êxito aí com esta suficiente, talvez um pouquinho, não? Pero uma ideia que se pode aplicar em outros casos. Aí está o caminho da expansão e vamos começar agora o tempo de los brackets. Então, se saca o expansor, se usa uma placa de acetato, ela tem uma curva de SPI, assim, fazer a correção. Outra vez, o protetor de alambre. Então, para uma sugerência que meus amigos podem usar um expansor como esse, depois não pegar todos os brackets em situação de apinhamento, eu nunca hago isso, vou fazer parcialmente. Mire aqui, eu tenho esses espaços, eu uso resinas em estes dentes para que o resorte tocasse acá, está abrindo um pouco os caninos, cerrando espacitos que tinha de estado de caninos e também tocando aí esses dentes que estão mais lingualizados e que se pode melhorar o alinhamento. Agora sim, há espaço suficiente, los sacamos e vamos com os brackets. Tá? Mire como está favorável para a rotação, simplesmente usar uma cadeira elástica e já vamos fazer a rotação e chegar a um bom alinhamento de los incisivos. Então, que vocês podem compreender que é uma filosofia de trabalho que eu sempre procuro frisar bem, deixar isso muito claro. Não pegue brackets, principalmente linguais, em situação de apinhamento. Vamos trabalhar primeiramente expansão e fazer passo a passo. É tranquilo, muito mais tranquilo, não se tem problemas com isto. Claro que me falta agora um pouco de biomecânica aí, não? Extruir um pouco o 33, instruir um pouquinho os incisivos e tenho que fazer algum escalão em los arcos para isto. Ah, bem. Doutores, creio que passei muito rápido todo o trabalho, pero me foi possível apresentar a respeito. Pensei que teria mais um caso, pero não. Então, quedo-me à sua disposição para perguntas. Claro que tenho outros casos, pero não está em este arquivo, não está separado para hoje. Não sei se há perguntas, se querem que envolva alguma diapositiva para clarear as coisas, doutor Francisco. Sí, sí, doctor. Le piden, por favor, si podría demostrar otra vez cómo es la confección del expansor. Certo. Era tan amable. Vamos ver, é muito fácil. Aqui está. Aqui está. Necessitamos. Está bien. Y acá, este mes, termino con mis pastillas este mes. Hay que mutar a doutora Fortunato, sim. Bem, não sei se foi ela que está perguntando. Um filo 09, isto necessita, é muito simples. É o tubo telescópico. Você tem isso em Peru, o doutor Francisco sabe disso, e também, não sei se estamos só com Peru, aqui temos doutores de Argentina, de Cochabamba, de Bolívia, de outros doutores de De Bolívia México também. también. De México, doctor. Sim, México também tem tubo telescópico. Eu tive cursos em linha para a APM, que usamos também para aparato de protração mandibular, e tive vários alunos de México que fizeram a tarefa, construindo. Então, é fácil de comprar o tubo telescópico e um alambre 09, então, muito simples, e tu necessitas, sim, de um resorte um pouco mais robusto, que tenha mais força.
y también que se pueda encajar el alambre 09, porque el alambre 09 que va a entrar dentro de este resort, ¿correcto? Entonces, y aquí tiene o quê? Un ganchito con soldadura de plata en la punta. Entonces, son pocas cosas. Un alambre 09, un tubo telescópico, este resort y claro, gancho aqui para criar stop. Bem, então vamos à máquina de soldadura a ponto para unir o alambre 09 com o tubo, na extremidade do tubo, porque você vai usar solamente uma pontita. 4 milímetros, 5 milímetros no máximo, aqui, de tubo telescópico. Vamos cortar depois o tubo, depois de unir com soldadura mais resistente, que é a soldadura de plata. Todos têm que ter isso, um soplete, soldadura de plata, flujo para solda, e nada mais, tão simples, tão simples. Aí está já. E corta-se o tubo, não vamos usar mais tubos, solamente um pedacito que queda soldado, bem soldado em el alambre. E agora simplesmente vamos a transferir as bandas para o modelo do paciente e fazer a adaptação. Tá? Isto pode quedar para dentro, para arriba, depende. Não cambia muito aí. Desta maneira que está aí, está bem confortável. Então, lo dobramos e vamos insertar o outro alambre hasta que toque acá, preferencialmente que toque o alambre do lado esquerdo. ¿Sí? Para ter mais espaço para deslize. Quanto mais alambre tu tienes dentro do tubo, mais se pode expandir. Tá? Só que sabemos que é uma expansão pequena que vamos fazer aí. Não podemos, não é que é um mito, pela distância entre caninos, tem uma regra que não se pode aumentar muito, porque com o crescimento, na verdade, diminui. Então, simplesmente, para aqueles casos em que os caninos estão lingualizados, que tu tens atresia em esta região, que tem um apinhamento que necessita de um pouco de expansão transversal. Então, aqui está, simplesmente, assim, vamos fazer o stop para o resort, soldadura de plata e as bandas, e fazer ela acabado. Está bem? É isso, doutor Francisco. Ya, doctor, muchas gracias. Yo le tengo una pregunta, doctor. ¿Hasta cuánto, hasta cuánto yo puedo hacer expansión? Porque no se olvide que tenemos tabla externa. No vaya a ser que yo a la hora de expandir Sim. vaya a yo a perforar la tabla externa. Entonces, ¿hasta cuánto usted recomienda que yo pueda hacer la expansión en el sector anterior? Eu penso que este aparato é muito bueno para os pacientes jovens Ajá. que necessitam mesmo de expansão. É muito interessante como um caso como esta paciente, que tem, visivelmente se pode ver que os caninos estão lingualizados, então é mais para verticalizar. Eu estou com premolares com torque lingual e com caninos com torque lingual. Quero verticalizar. Aí se pode pensar em 2, 3 milímetros. Sim? Então, quando temos apinhamento, se o caso não é, eu tenho um caso de classe 3, teria que compartilhar outro arquivo. Se for uma classe 3, se está com a mordida bis a bis, está com apinhamento, muitas vezes eu vou fazer distalização, um pouco de usar um buccal shelf, distalizar um pouco, fazer strip. Então, deveremos combinar os procedimentos para não chegar ao extremo de sair fora do osso alveolar, respeitando a borda wala e respeitando o setor anterior também, e usar com muito critério
para não sair de los limites. Então, não tenho uma medida exata. Eu penso entre 2 a 3 milímetros, não mais que isso, de expansão. E depois, se necessitas mais espaço, stripping ou distalização. Ujú. Ok, doctor. Muchas gracias. Com gosto, doutor. Mais alguma pergunta de mis amigos? No, solamente felicitaciones, agradecimientos por su excelente exposición, doctor. Eh, Perfeito. listo, doctor. Luchito, Temos, temos Bien, outros casos, claro. sí, yo creo que vamos a tener la oportunidad de otras conferencias. No sé si podría dejar de compartir la pantalla, doctor Marcos. Ah, sim, sim. Claro, vamos interromper. Bien, entonces yo voy a compartir un poquito. Hemos enviado ya un certificado de agradecimiento para usted. Debe tenerlo ya en su WhatsApp, en PDF, para que lo pueda imprimir o pueda tenerlo ya para su currículum, agradeciéndole la ponencia del día de hoy, doctor Marcos Gabriel Dulago Prieto. Nossa, não é necessário, No, imagina, não. siempre, doctor, es necesario, ¿no? De tal manera de que tengamos la oportunidad, pues, de indicar de que está participando en la asociación y que de esta manera, pues, usted contribuye con lo que verdaderamente nosotros como ortodoncistas necesitamos y que es ir agudizando nuestra forma de tratamiento, ir utilizando mecánicas que tal vez no están ni siquiera en los libros o no son muy practicadas, pero que están fundamentadas por el trabajo que se viene haciendo a lo largo de los años. Bien, entonces, no existiendo alguna pregunta más o de repente la participación de alguno de los colegas, yo le agradezco mucho el que esté con nosotros. Siempre ha sido bienvenido desde los inicios en los que nosotros hemos podido conocer y van a tener nuevas oportunidades en las que podamos estar juntos y presencialmente también en la ciudad de Arequipa, como ya lo hemos conversado tal vez para el congreso que tenemos en noviembre del siguiente año. Sus palabras, doctor Marcos. Graças, muitas graças. Estou realmente encantado. Para mim, um gosto compartilhar e ver também outros doutores que estão em grupo aí, que também já estivemos juntos, ou virtualmente ou presencialmente. Parabenizo, felicitações por todo o trabalho que a LOB desenvolve, que não é fácil, eu sei que não é fácil, porque há que pensar em muitas coisas, então, fora de suas coisas particulares, que são seus alunos, que são suas clínicas, os doutores, de uma maneira assim, muito natural e com muitas ganas de expandir o conhecimento, se agregam em uma associação para compartilhar com muitos lo possível, né, as novidades. Então, espero que eles tenham gostado do pouco que apresentei a respeito, pero foquei em um dispositivo que se pode trabalhar em pacientes jovens, de edição mista, casos com atresia, e com muito cuidado. E se eles gostaram e lhes falta algum detalhe do sistema, para mim um gosto é enviar o PDF novamente com as imagens da construção, sem nenhum problema. Ok? muchas Muitas gracias. graças. Então, alô. Gracias, muy amable. Doctor Francisco, tenemos la invitación para nuestro próximo ponente. Sí, tenemos el día 9 del próximo mes, tenemos la presencia del doctor Cristian Patrón, alumno también del doctor Marco Prieto, con el tema Ortodoncia Invisible, éxitos y limitaciones. Están cordialmente invitados para esta próxima ponencia. Muchas gracias. Bien, Super recomendado. Não Gracias. perdam. excelente, excelente. Muy bien, buenas noches entonces con todos, que tengan un excelente descanso y a recargar energías para el día de mañana. Hasta luego, nos vemos, Gracias. gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Graças doctor. a todos. Gracias, Feliz noite doctor. a todos. Muitas Buenas graças. noches, Hasta luego, doctor. doctor, hasta luego. Hasta luego, Rael.